Vamos iniciar com uma oração. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos. Pedimos o Teu Espírito a ser o nosso professor. Obrigado também por esse sábado que já se inicia conforme a contagem de tempo astronômica e bíblica. Dá-nos entendimento e discernimento. Seja o nosso professor, por favor, que revela as coisas que estão muitas vezes ocultas, mas que o Teu propósito é revelá-las. E assim as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. Fica conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o texto que eu citei na oração aí está em Deuteronômio 29, é o quinto livro da Bíblia. Ele fala a respeito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Deus revela coisas importantes para que nós cumpramos as palavras da lei de Deus. Deus não fica revelando coisas encobertas simplesmente para satisfazer a curiosidade. Existem coisas que não é benéfico que a gente fique vasculhando, tentando entender. Existem mistérios que a gente nunca vai compreender. Mas existem coisas reveladas, e nessas nós devemos nos aprofundar, porque essas que estão reveladas, muitas vezes elas não estão na superfície, entende? Por exemplo, talvez eu nunca vá conseguir escavar até o miolo, lá no mais interior, centro da Terra, para ver o que tem lá. A gente consegue saber, mais ou menos, né? Deduções, possibilidades, mas o principal é eu, digamos, cavocar, né, descobrir o que eu consigo aqui. Se uma pessoa colocar como objetivo de vida dela, eu quero cavar até o centro da Terra, e começar a se esforçar e for, vai morrer e não vai ter conseguido fazer o que ela tinha se proposto. Mas se alguém se propuser, um exemplo figurado, né, cavar aqui na superfície em busca de joias preciosas, diamantes, ouro, rubis, não sei bem certo como e onde se encontra, mas geralmente é no solo, né, cavando. E começar a fazer isso, essa provavelmente vai se tornar alguém muito mais bem sucedida e enriquecer muito mais do que o outro que está tentando cavar e chegar no centro da Terra. Por quê? Porque ele está buscando aquilo que foi deixado ao nosso alcance, ou seja, as coisas reveladas para nós. Já aquele que quer buscar algo que não foi revelado para nós, não vai chegar a lugar algum. Então, precisamos valorizar o que Deus revelou e ir atrás disso. Vai dar trabalho muitas vezes. Por exemplo, para você cavar e achar ouro, muitas vezes você tem que cavar bastante, procurar profundo, vai dar bastante trabalho. Mas Deus abençoa esse trabalho, esse esforço. E é exatamente isso que Jesus compara a Bíblia, né? Numa das parábolas que Jesus disse. Nós podemos ler aqui em Mateus, primeiro evangelho, Mateus capítulo, deixa eu ver, capítulo 13, Mateus capítulo 13. Então, Mateus capítulo 13, nós lemos que o verso 44 em diante. Opa. Então, Mateus capítulo 13. Tá dando muito eco, gente. Mateus capítulo 13, os versos 44 até o 46. Quem achou aí, quiser ler, Mateus 13, 44 e 46. Pode ficar à vontade para ler. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo.
Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém. Então vejam só, o reino de Deus, segundo Mateus 13, 44, 46, é comparado ao quê? Um tesouro, é semelhante. E aí temos que investir esforço, tempo e os nossos bens para adquirir esse tesouro. Então, Deus nos oferece o reino de Deus de graça, mas ele vai custar todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso empenho. E é isso que devemos colocar à disposição de Deus. Quando a gente entende que Deus é dono de tudo, as coisas ficam mais fáceis. E quando é por amor a Deus que nós fazemos isso, aí não nos sentimos prejudicados. Aí quando nós entendemos a lógica celestial e as verdades da Bíblia, elas corrigem as nossas prioridades. E quando a gente vai no Apocalipse, então, o livro da Revelação, por que a gente está falando isso? Quando joias preciosas são retiradas da terra e nós vemos o seu valor, né? Dá trabalho. Então, a gente entender o Apocalipse vai dar trabalho. Vai ser trabalhoso, vai exigir esforço. Mas vai ser recompensador. Vai ser abençoado. Então, e a Bíblia se estuda comparando texto com texto. Né? Escavar na Bíblia é literalmente isso. Você vai folheando ela, comparando um texto e outro que falam assuntos semelhantes. E se complementa. E assim nós vamos conectando, fazendo redes, labirintos, redes neurais, assim, de associações de ideias e complementações. É infinito o que dá para se estudar e aprender na Bíblia, é infinito, literalmente. Mas voltando agora a Apocalipse capítulo 4. Nós encerramos na semana passada Apocalipse capítulo 3. E agora, se Deus permitir, vamos começar no Apocalipse capítulo 4. Geralmente, quem gosta de ler, eu já vou separar aqui para cada um ler. E que tem talvez mais facilidade. Eliane, quantos aí gostariam de ler? Você, a Cleo? Eu e a Cleo. Eu também gosto de ler. Beleza. A Yasmin, 3, a Sônia, o Luiz, tá bem? 5, a Dani, gostaria de ler também, participar, lendo. E eu não sei como é que pronuncia, vou falar Elik. Gostaria de participar lendo? Então, a Dani também. E se quiser participar lendo também, Elik, só comentar ali, dar um aviso. Se não, não precisa, né? Acho que quem gosta de ler pode. Tem alguém pedindo para eu entrar. Eudete também gosta de ler. Então, pessoal, vamos lá. Apocalipse capítulo 4. Eu vou deixar hoje cada um de vocês ler um pouco. Na primeira leitura, né? Vamos organizar aqui em 7 pessoas. Nós temos 11 versos. Então, vai dar para cada um ler um verso, depois a gente começa no início, né? Eliane e Cleo. Podem ler aí versos 1 e 2. A gente vai aos pouquinhos aqui. Apocalipse capítulo 4, versos 1 e 2. 4, 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. 2, a Cleo? Isso. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então vejam só o que nós temos.
olhou e estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse... A primeira voz, como de trombeta, que está no Apocalipse capítulo 1, que diz no verso 10, e eu vi detrás de mim uma voz como de trombeta, né? Que dizia o verso 11, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. E aí, novamente, ele refere essa ideia, né? O Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 1:17 vai dizer, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, o primeiro e o derradeiro, né? E o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quem é esse que morreu e vive para todo sempre? Esse é Jesus. Então, Jesus é o exemplo, é o personagem, na verdade, que estava no início do livro do Apocalipse. E agora continua aqui no Apocalipse capítulo 4. Que ele ouviu, né, falar com ele, a mesma, aquela como de trombeta, e disse, né, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Não em sequência cronológica, mas depois dessas coisas que ele viu, agora ele vai ter um outro conjunto de visões. Várias vezes no Apocalipse, Deus vai no tempo e volta, vai e volta, né? A estrutura do Apocalipse, ela é um quiasma. Ela tem assuntos que vão indo e se encontram em ponto em comum. Então, toda essa estrutura aqui, não sei se vocês conseguem entender, como se fosse uma escadinha que vai e depois ela volta, do início ao fim. Então, Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 é o centro. Depois 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, toda essa sequência de 1 a 22, eles vão passando de temáticas que vão se encontrando dos extremos para o meio. Isso é uma estrutura quiasmática, é um quiasma. E esse quiasma, que se encontra no centro, seria essa a ideia, é uma estrutura literária bem difícil de você construir um texto que tenha lógica, sentido e que se encontre dessa forma. E aí tem vários autores do passado, gregos, né, que eles escreviam dessa forma, e aí tem algumas recursos literários que eles fazem deslocamentos do quiasma. Tem o vídeo do Rodrigo Silva, que eu já mandei no grupo, caso alguém não tenha recebido, pode mandar mensagem para mim, pedindo, que fala exatamente sobre isso, essa estrutura, e ajuda a entender. E também uma curiosidade, nós temos o quiasma óptico. O quiasma óptico é divisão. Então, que nem a óptica. Nos nossos olhos tem o nervo, né? O nervo óptico, que sai, mas mais próximo, né? Não bem no centro, mas um pouco mais na lateral do olho, atrás dele. Ele sai. E os dois nervos que estão lá, eles vão se juntar. Então, imagina que a minha cabeça está assim, né? Se a gente fizesse um exame de tomografia ou ressonância, principalmente ressonância, ele faz cortes assim, e olhando aqui então dos olhos, se tivesse eu virado assim a cabeça, né? Tem os nervos aqui que eles vão sair, eles vão se encontrar no meio, e depois eles vão se separar de novo em várias raízes nervosas e vão ir lá para o lobo occipital, principalmente. Às vezes fazem conexões com várias regiões do cérebro. A visão é uma dos sentidos, é o sentido, na verdade. O sentido da visão é o que mais ativa áreas e regiões do cérebro para ser processado, compreendido e colocado em ação. É um dos mais complexos. Nenhum outro trabalha tanto o cérebro como a visão. E então, mas a principal parte do cérebro é o occipital, que é aqui atrás. A parte de trás do cérebro, né? Que é a responsável pela visão. Muitas pessoas têm infarto, um infarto no caso de um vaso sanguíneo, que é um AVC, né? AVC isquêmico lá naquela região, ou hemorrágico, né? Mas um AVC. Atrás, a pessoa fica cega. Depende da região que atinge, ela fica cega só numa parte. Aquela parte que processava a visão que vinha de lá, ela não enxerga aquele pedaço, entende? Então, uma parte da visão dela está preta, o resto ele enxerga. Ela tem um campo visual diminuído. Mas voltando, o que é o quiasma? Só comparando a lógica, né? Da visão. É quando os nervos dos olhos saem, né? E se juntam e depois se separam de novo. Então, essa
que está separado se junta e se separa, isso se chama quiasma. Fica tipo um X. Ele faz isso. E o quiasma, né, na região dos olhos, acontece o seguinte. A parte que vai processar a visão, que vem aqui, ó, nesse canto do olho, da retina, e nesse canto elas vão se juntar para ir de um lado. E a parte que vem daqui e do outro, vai para o outro lado. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, o que que acontece? A visão dos meus olhos, que eu enxergo os lados direitos, tanto o olho direito e esquerdo, que eu enxergo o campo visual da direita, vai ser tudo processado na esquerda. Então, o que eu vejo na direita vai ser processado na esquerda. E o que eu vejo na esquerda, dos dois olhos, vai ser processado na direita. Essa é a lógica, mais ou menos, no campo visual direito. Então, se a pessoa tem um infarto lá, a palavra infarto quer dizer que fecha um vaso, mas se chama AVC quando é dentro do cérebro, dentro do crânio, né, no cérebro. Então, um AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE. Mudou a classificação, mas um pessoal não gostou que mudou e querem manter a mesma, então tanto faz, AVC ou AVE. AVE, acidente vascular encefálico, ou AVC. Na parte direita aqui do meu cérebro occipital, eu não vou enxergar os campos visuais para a esquerda. Então, no meu olho direito, eu não vou enxergar o que está para a esquerda. E no meu olho esquerdo, também não vou enxergar o que está para a esquerda. Então, eu vou ter uma visão seletiva. Só vou enxergar o que está para a direita, assim, dos olhos. Engraçado isso, né? Mas, então, essa estrutura é perfeita, né? Como Deus criou, né? Esse quiasma, que ele se junta e se separa, é algo complexo, mas tem um objetivo de organização do processo de processamento da imagem. Na Bíblia, Deus ser organizado dessa forma também tem um objetivo. É complexo para a gente entender, mas depois que entende, as coisas fazem sentido. Então, por isso que é algo que está mais profundo. Por exemplo, se tudo que tivesse muito valor na Terra, por exemplo, tivesse na superfície, então se todas as joias de ouro, prata, diamante, rubi, esmeralda, tivesse tudo na superfície, já não teria tanto valor. Porque seria algo encontrado por fácil, diminuir o seu valor, qualquer um pegaria, ia ser pouco valorizado. Mas como é algo de difícil acesso, joias como diamante, rubis, então para você conseguir encontrar demanda esforço e o valor é muito maior. E quem encontra valoriza muito mais. Na Bíblia é a mesma coisa. Então quando a gente entende, vai ser difícil, mas depois que entende as coisas se tornam mais fáceis. Então, voltando aqui, ela é na forma de quiasma. O Apocalipse é escrito na forma de quiasma. Então, em vários momentos, ele começa falando lá no Apocalipse 1:7, a volta de Jesus. No final do Apocalipse fala da volta de Jesus. Mas a volta de Jesus é algo que vai acontecer no futuro. Depois ele volta no tempo e fala lá do período dos apóstolos, né, que permaneceram fiéis, derramaram o seu sangue. Lá no final do Apocalipse ele fala dos que derramaram o seu sangue por amor à causa de Jesus. Então ele vai indo e voltando, tanto no início como no final, e ele vai fazendo paralelo. Então não é na primeira leitura do Apocalipse que a gente entende ele, e nem numa leitura superficial, a gente tem que cavar a fundo. Então, continuando aqui. Mostrar-te aí as coisas que devem acontecer. Ele está se referindo às coisas que depois destas devem acontecer. Não é, por exemplo, no Apocalipse 1 está falando do que era lá antigamente, depois vai indo uma sequência cronológica e vai até o final. Não. Ele está indo e voltando várias vezes, tá? Então a gente precisa compreender a lógica, organizar na nossa mente a sequência e depois, quando a gente vai lendo, a gente vai juntando o quebra-cabeça e montando uma imagem cerebral, né, do que vai acontecer. Apocalipse 1:2, então, foi lido ali, né? E logo fui arrebatado no espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. É interessante esse arrebatado no espírito, que é uma visão. Ele teve uma visão. Ele estava vendo coisas que outros não enxergaram. E quando nós estudamos o livro de Daniel, nós vimos que aconteceu isso também. E para nós entendermos o que é isso, não é que a pessoa foi arrebatada, ela foi lá para o lugar arrebatada corporalmente, não. Seu corpo continuava ali. Mas a lógica é que ela estava vendo coisas que as outras não estavam vendo. Então, a consciência dela, a parte que chama assim no espírito, é a parte tanto racional, espiritual,
a compreensão, o discernimento dela estava tendo acesso a informações e visões e imagens que outros não estavam tendo. E algo que ajuda a gente a entender como isso se processa, a gente não sabe, a Bíblia não revela como. Se Deus coloca as imagens na mente, como é que é, a gente não sabe. Mas o que para mim ajuda, facilita a entender, é quem já usou aqueles óculos de realidade virtual. Um negócio assim que se coloca. É bem interessante alguém só ver uma vez. Eu não recomendo comprar isso porque é bem perigoso para o cérebro e para a visão também. Mas uma vez eu já vi um que era assim, ó. Inclusive, na verdade, nós ganhamos um de brinde. Daí eu acabei vendendo aquilo lá, porque eu entendi que é perigoso. Mas assim, ó, muitos deles você pega o celular e você encaixa numa estrutura num óculos, que tem duas lentes bem grossas, assim, que elas vão ampliar. E a tela do celular fica dividida em duas, uma e outra. E ele faz uma imagem 3D, aqui e aqui. Ela tem pequenas diferenças, como se fossem os nossos olhos, que um vê um ângulo e o outro o olho vê um ângulo um pouco diferente. E aí no cérebro, por isso que é a questão, a metade da imagem vai para um lado e ele processa no mesmo lado, e a outra para o outro lado. E ele compara uma a outra e ele consegue ver a distância. Não é ver a distância, ele consegue perceber. Por exemplo, se algo está muito perto, eu vou enxergar uma visão bem diferente, um ângulo muito mais forte de algo que está perto do meu olho, entende? De cada um dos dois olhos. Eu coloco que está bem aqui, um olho vai ver um lado, o outro o outro. Mas se eu olho para algo que está muito longe, os dois olhos vão ver a mesma coisa, que está muito longe. E se eu deixar algo que está numa distância intermediária, ele vai ver uma pequena diferença de ângulo. Essa diferença de ângulo, comparando as imagens, o cérebro processa e dá a percepção de profundidade na visão. É uma coisa muito incrível. Como é que alguém vai conseguir enxergar algo com profundidade dentro de uma imagem que está, digamos, tudo vindo na mesma, por meio dessa diferença. E aí, eles estudando, perceberam isso e eles criaram algoritmos que fazem e recriam essa diferença de imagem, de ângulo, e colocam em duas imagens, tipo, criadas em computador, ou até duas câmeras, se for um filme, né? Eles filmam um aqui, outro aqui. E aí, colocando uma do lado da outra e jogando cada uma dessas imagens de forma seletiva para um dos olhos, aí você enxerga 3D. Então, o famoso filme 3D é isso, você enxerga com profundidade, é como se as coisas estivessem saindo da tela. Mas, na verdade, não, é só o cérebro que consegue interpretar aquela informação da forma complexa como Deus fez, e ele entende a profundidade que a informação está dizendo, essa informação complexa da diferença de ângulo, né? E aí o celular cada um põe uma imagem dessas, né? E aí você coloca ali e ele não deixa que um olho ver e enxergar o outro. Então cada olho vai enxergar só uma metade, a sua metade dentro da tela. E aí quando faz isso, é como se você tivesse a lente ela é como aquelas lentes que a lógica é semelhante à grande angular, ela dá um zoom, você enxerga como se fosse um telão assim na tua frente, né? Pega quase todo o campo de visão. E aí a imagem vai ficar meio distorcida se você olhar para a câmera do celular, mas quando você põe a lente, eles fazem já calculado, né? E aí ele tem os sensores de movimento no celular que ele associa, né? Quando você mexe a cabeça assim, ele mexe a imagem lá dentro. E você mexe para o outro lado, ele mexe lá dentro. Então é como se você estivesse em outro lugar. Você mexe, você olha para cima, você enxerga outras coisas que estão para cima, para baixo, e você interage, né, nesse mundo virtual por meio de um simples celular. Então, aí, o que está acontecendo é só no cérebro, as imagens que está recebendo lá. Alguém de fora fica olhando, né? Quem não conhece isso, imagina alguém lá do século XII, né? 1100 e pouco, aparecer do nada lá e começar a ver o pessoal, né? É tudo louco, né? Então, quando a gente percebe a complexidade, né, de que hoje a gente já está descobrindo e conseguindo fazer, Deus tem acesso a tecnologias superiores a essas. Então Deus dava visões para os profetas de uma forma, talvez, né, que eu uso para entender como se fosse uma realidade virtual, que não é virtual para Deus, né? Mas ele coloca essas imagens na mente e a pessoa está vendo outras coisas. Eu não sei bem como acontece. Pode ser que seja dessa forma, pode ser que seja diferente. Não nos está revelado. Mas hoje é mais fácil a gente entender como isso pode acontecer do que antigamente, que as pessoas não tinham ideia. Então, vai falar como? Eu fui arrebatado no espírito. Aí a pessoa tinha uma ideia.
Eles tinham uma concepção, então você estava vendo coisas que a gente não consegue ver normalmente, é isso mesmo. É a linguagem que Deus usava para se expressar, né, com as pessoas. É que nem vai dizer quais os tipos de registro, né, que tem no céu. Se hoje foi alguém, se eu disser, eu tenho tudo registrado aqui nesse HD. Vocês entendem, tá no HD, tá no CD, né? Se Deus falasse, né, na época lá do povo de Jesus, lá no ano 20, no ano 30 depois de Cristo, está tudo gravado num HD, num CD, num hard drive, um disco rígido. Ninguém entende nada. O que é isso? Como é que é? De onde vem um CD? E aí, o que é esse CD? Tá tudo registrado num CD, as informações. Num pendrive. Olha, esse pendrive tem tudo. Mas Deus diz que está gravado em livros. Estão escritos livros que têm todas as informações aqui. Se Deus talvez falasse para nós hoje, talvez usasse uma linguagem diferente para dizer, para nos fazer entender o que Ele quer nos ensinar. Então, nós precisamos entender isso, né? A linguagem que Deus está falando é para aquela cultura, para aquela concepção que eles tinham. Então, Deus falou, ó, a interpretação, né, que o próprio apóstolo João deu é isso. Eu fui arrebatado no Espírito. Então, ele viu coisas que os outros não viam. Apocalipse 4:2. E eis o quê? Um trono estava posto no céu e assentado sobre ele, e um assentado sobre o trono. Então, ele está vendo algo para dentro da porta do céu, que no caso, a porta aberta no céu. Que porta é essa? A gente já vai entender. E um trono. E agora, verso 3. Vou pedir para o Luiz, se puder ler para nós, Apocalipse 4, verso 3. Apocalipse 4, verso 3. Isso. Tá bom. A esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então, olha só. Existe uma base no trono de Deus, de pedras preciosas ali. Pedra de jaspe e sardônica. Depois, se quiserem, pesquisa no Google Imagens, né, essas pedras para ver quais são o jaspe e a sardônica. Então, é semelhante. E o arco celeste, ou seja, o arco-íris, de 7 cores, por favor, tenham bem certo isso na mente. 7 cores, o arco-íris estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então, uma esmeralda brilhante, né? Tinha a todas as cores, mas era algo reluzente, algo... E esse é um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu vou me referir de forma curta aí. O LGBTQIA+, tal, e tem um monte de coisa, que é as causas homossexuais, né, e os nomes que eles dão a cada um desses, eles utilizam como símbolo um arco-íris que falta uma cor. Então, ele tem 6 cores. Vocês já devem ter visto, né, o pessoal que é uma bandeirinha de um arco-íris, só que ele tem 6 cores. O arco-íris de verdade que Deus criou e que está sobre o trono de Deus tem 7 cores. 7 cores, perfeição. 7 é o número da perfeição. 7 dias na semana, 7 notas musicais. No Apocalipse tem várias vezes, repete esse símbolo, né, do 7. Os 7 dias da semana é interessante. O número de Deus é mais associado ao número 7, porque representa algo completo, perfeito. O sábado é o dia de Deus, o 7º dia. O número da besta é 666, 666. Porque 6 é número de homem. Então, pega algo que é perfeito e tira só uma parte. Pega o arco-íris e tira só um. Fica 6 cores. Algo totalmente contrário. A gente vê hoje na prática. Um símbolo que com 7 é perfeito, representa a misericórdia, o amor de Deus. Quem quiser ler depois de Gênesis capítulo 8, Deus fez o arco-íris exatamente como uma promessa, um sinal da sua promessa de nunca mais destruir a terra por um dilúvio. Desculpa, Gênesis capítulo 9. Até vamos ler aqui.
Gênesis 9, o verso 12. Eu vou ler aqui, daí eu vou deixar para vocês hoje lerem os textos de Apocalipse, principalmente. Então, a Gênesis 9, 12, nós lemos assim. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. E o verso 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. E o verso 14 e 15 também. Olha só, Gênesis 9, 14 e 15. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e entre toda a alma vivente e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, um dilúvio global para destruir todas as pessoas nunca mais vai acontecer. É promessa de Deus. E quando vemos o arco-íris, Deus vê também e ele se lembra. É o que ele disse aqui. O arco-íris de 7 cores. Algo divino. Tem até sobre o trono de Deus. Mas vejam só a deturpação, a corrupção do símbolo perfeito ao perder apenas uma cor. Ficam só 6. É muito parecido. Parece o arco-íris. As pessoas até olham e pensam que é o arco-íris, mas não é. É um símbolo que demonstra princípios contrários à palavra de Deus. Contrários à vontade de Deus. Então, quando a gente volta para o Apocalipse, a gente tem essas imagens, né? Trono de Deus, o arco-íris. Apocalipse 4, agora o verso 4. Pedi para a Sônia ler para nós. Apocalipse 4, verso 4. E o que havia ao redor do trono de Deus? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Isso aí. 24 tronos também. E 24 anciãos. Esses anciãos, vestidos de vestes brancas, sobre as cabeças coroas de ouro. É interessante isso, porque eles estão assentados sobre tronos. E a promessa de Deus, de quem vai se assentar sobre o trono, não é para anjos que nunca pecaram. Nós lemos Apocalipse 3, verso 21, a promessa, né, do estudo passado lá para Laodiceia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, esse poder de julgar no trono de Deus, de julgamento, a ideia é essa. Então, cada um vai ser o seu trono, não vai todo mundo sentar no mesmo trono, né? Ficar uma multidão sentada num trono, não. Mas a ideia de que o trono representa julgar, poder, juízo, né? Autoridade. Então, vai cada um ter a autoridade dada por Deus, como Jesus também recebeu. Autoridade divina e grande autoridade. E aqui nós vemos 24 anciãos. Quando a gente vê 24, é 12 mais 12. 12 mais 12. 12 tribos tinha no antigo Israel, as 12 tribos de Israel. 12 apóstolos tem no Novo Testamento. 12 apóstolos. A cidade santa, a gente já deu uma estudada quando viu no livro de Daniel, mas se vocês forem um pouquinho para frente de Apocalipse, capítulo 21, nós vemos assim. Apocalipse capítulo 21, falando da Jerusalém, na Nova Jerusalém. O verso 10 vai dizer ali na metade do verso: E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O Apocalipse 21, verso 10, diz que a Nova Jerusalém, tá? Descia do céu. A santa Jerusalém, né? É chamada de Nova Jerusalém no verso 2. Essa é a mesma que ele está se referindo. E o verso 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Essa é a Nova Jerusalém. O que tem nessas 12 portas? E nas portas 12 anjos. E nomes escritos sobre elas. Então, sobre as portas, é como se cada porta tem um anjo ali guardando a porta. E sobre a porta tem escrito o quê?
sobre elas, tem nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. São 12 tribos dos filhos de Israel. E aí vai falar que 3 de cada lado, leste, oeste, norte, sul. E agora o verso 14. Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Ou seja, a parte de baixo, o fundamento que mantinha aquilo de pé. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que interessante. Então, os 12 apóstolos são os fundamentos. E os 12 tribos de Israel são as portas. Estão sobre a porta, né? Escrito o nome. 12 mais 12, 24. Então, a ideia de que Deus prometeu não para anjos que nunca pecaram o trono, assentar-se no trono junto com ele, mas a seres humanos que venceram no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, Deus prometeu assentar-se no trono. Então, esses 24 anciãos, não tem dúvida de que são pessoas que ressuscitaram tanto do antigo concerto, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e que receberam, para mim é claro isso, né? Eu não sei dizer quem foi, e talvez se é do Antigo e do Novo Testamento, não sei também dizer com certeza, mas dá a entender isso. Mas algo que fica claro que são seres humanos que já ressuscitaram e receberam suas coroas e estão sentados no trono, testemunhando coisas que Deus quer que eles testemunhem. Sejam testemunhas lá porque eles viveram e enfrentaram batalhas contra o pecado. Anjos que nunca pecaram não enfrentaram batalhas contra o pecado. Os anjos que pecaram, eles pecaram numa condição que eles não já tiveram acesso às informações, à verdade plena, ao conhecimento de Jesus, mas rejeitaram, então não tem mais esperança de salvação para eles. São os anjos que pecaram. Já seres humanos, eles foram enganados. Muitos nunca ouviram falar de Jesus. Então, existe possibilidade de salvação para os seres humanos. Então, esses representam essas pessoas que enfrentaram essas batalhas contra Satanás e venceram batalhas contra o pecado, contra elas mesmas, porque nós herdamos também o pecado, e estão lá sentados, testemunhando. Então, os 24 anciãos, eles são seres humanos já salvos. Nós temos exemplo de 3, na verdade, que já estão no céu. Enoque, ele não morreu. Ele foi levado ao céu. Ali no Gênesis, capítulo 5, 4, 5, se não me engano, ele conta a história de Enoque. Capítulo 5, né? Que ele foi levado ao céu. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Com 350 anos, se não me engano. Na época eles viviam 900 e tantos anos, então, novo ainda, foi levado ao céu. E é o único que, assim, o único não, mas é a pessoa mais ser humano, mais idoso que existe até hoje é Enoque, porque ele não morreu e era um dos primeiros lá e está vivo até hoje. O segundo, Elias, também não morreu, não passou pela morte. E antes de Elias, desculpa, né, Moisés. Então, teve Enoque, teve Moisés, ele morreu, mas Deus o ressuscitou, Jesus o ressuscitou e o levou para o céu. E aí depois de Moisés, Elias. Elias daí não morreu, foi levado ao céu em vida. E Moisés e Elias, eles apareceram para Jesus em Mateus capítulo 17. Então, Moisés, representando aquele grupo de pessoas que morreria e seria ressuscitado, e Elias representando aqueles que seriam levados vivos ao céu. Os dois grupos de pessoas foram até Jesus e conversaram com ele no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, que depois quiser conferir, bem no início do capítulo. Então, quando a gente volta aqui e vê 24 anciãos, vamos abrir um texto muito importante, deixa marcado o Apocalipse 4 e vamos em Mateus capítulo 27. Que não tirei isso da minha cabeça. A Bíblia dá indícios de que é isso. Nós já vimos alguns. Os tronos, né, quem que senta eles, são pessoas que venceram contra o pecado. Os anjos maus já estão destinados à destruição. Não tem esperança de arrependimento, perdão e salvação para eles. Os anjos que escolheram ser fiéis a Deus, não se rebelaram contra Deus, eles estão salvos, não pecaram. Eles estão na condição perfeita. Mas nós estamos numa condição diferente. Mateus capítulo 27, então nós vamos ler aqui no verso 50, 51, 50, até o 53. No verso 50 ao 53. Vejam só.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então houve um terremoto quando Jesus morreu. E quebrou pedras, assim, fendeu-se. Verso 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Cuidado. A Bíblia, ela, como eu falei, às vezes ele fala a informação, depois ele explica melhor. A linguagem e a cultura hebraica funciona assim. A gente não. A gente funciona um pouco diferente. Então, quando a gente lê só o verso 52, desculpa, parece que quando deu o terremoto, abriu os sepulcros, os mortos já ressuscitaram e já saíram vivos. Não. Muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Abriram-se os sepulcros. Veja o verso 53, explica. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, temos que ler com calma. Primeiro, deu o terremoto, quando Jesus morre. E os sepulcros se abrem. E tá lá os ossos, né? As coisas tudo sem vida. E depois que Jesus ressuscita, ou seja, ao terceiro dia, passou a sexta, terminou a sexta. Veio o sábado inteiro e o início do domingo, ao terceiro dia, ressuscitam. Levantam-se da sepultura depois da ressurreição de Jesus. E aparecem a muitos na cidade. Quem são esses? Não sabemos, mas são pessoas que Deus escolheu para ressuscitarem, darem testemunho de que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou, e irem para o céu e estar lá, sentado em tronos, julgando. Perceberam? E isso é uma cena que acontece num contexto semelhante ao de Daniel capítulo 7, que nós já estudamos, que fala também que foi assentado o julgamento, né? O juiz se assentou, o ancião de dias, e foi posto uns tronos, e aí exatamente isso, essa é a ideia. E quando a gente vem agora Apocalipse capítulo 4, voltando lá, vou pedir para quem, deixa eu ver quem que está na vez de ler aqui. Dani, se puder ler para nós, Apocalipse capítulo 4, verso 5. O que nós temos escrito lá? Qualquer coisa, leia, fica preparado para ler o verso 6, Dani. Eudete, se puder ler o verso 5, Apocalipse 4, verso 5. E do trono saíram relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, e as quais são os 7 Espíritos de Deus. Muito obrigado. Vejam só que interessante. Do trono saíam relâmpagos e trovões. Era uma coisa muito poderosa, muito tremenda. E vozes. E diante do trono ardiam o quê? 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. É a mesma imagem de Apocalipse capítulo 1 que tinha o quê? O candelabro. Isso é uma imagem do santuário. É uma figura, uma ilustração do santuário. O candelabro está ali. O candelabro é deixa eu ver, 5, 6, 7, né? É uma estrutura, eu não vou conseguir fazer aqui de forma bem exata, mas ele tem 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas, 3 de cada lado e uma ao meio, e de ouro, tinha no santuário, na terra, que era um símbolo, uma figura do que existia antigamente e ainda existe hoje no céu. E o trono de Deus está ali, ou seja, o trono de Deus está no santuário. A gente está tendo uma visão do santuário. Vejam só, agora o verso 6. Dani, puder ler para nós Apocalipse 4, verso 6. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Isso, muito obrigado. Os seres viventes aqui é uma figura, uma imagem também que nos ajuda para descrever os seres que estão ao redor do trono de Deus. Na minha versão fala os animais, 4 animais cheios de olhos. Seres viventes é uma tradução um pouco mais lógica para a nossa cultura,
Porque ele viu algo que ele não sabia descrever. Então ele viu algumas coisas em símbolos, não só algumas, muitas coisas em símbolos. Ele viu Satanás como dragão. Ele viu o dragão, Deus disse: o dragão é Satanás. Ele viu os seres viventes, cheio de olhos e tal. É um símbolo do quê? Ezequiel, vamos lá. Ezequiel, deixa marcado Apocalipse. Ezequiel, depois de Salmos, Provérbios, daí Eclesiastes, Cantares. Isaías, Jeremias, Lamentações, daí vem Ezequiel. Antes do livro de Daniel. Ezequiel, ele teve uma visão também. Deus deu visões para Ezequiel. E Ezequiel 1, desculpa, capítulo 1, não falei ali. Ezequiel capítulo 1. Nós vamos ler assim, ó. No verso 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, ou seja, tinham várias pessoas lá, ele estava no meio do pessoal, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, para ele, o céu se abriu e ele viu as coisas lá do céu. Teve visões de Deus. Os outros, não. Verso 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim. Verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, a mão do Senhor esteve sobre ele. E é interessante que isso aconteceu exatamente no período, né, que o povo foi levado como cativo para a Babilônia. Os caldeus, Nabucodonosor. É no contexto também de que quando Daniel foi levado. Então, para a gente se situar na história, né? É o mesmo período. Verso 4. E olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E verso 5, e no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. Ó, novamente, aqui está até seres viventes, foi traduzido um pouco melhor. Na minha versão, né? 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham semelhança de homens. Então era parecido com seres humanos, mas era diferente. Por quê? Verso 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Então, seres humanos com asas e vários rostos. Verso 7. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. Luzia com a cor de bronze polido. Tinha uma luz assim neles. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E uniam-se, verso 9, uniam-se as suas asas uma à outra, e não se viam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rostos de águia, todos os 4. E assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para adiante de si. Para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Olha que interessante. Então, o espírito ia, eles iam. O espírito de Deus é um ser. Quando ele vai, os outros vão. Não é uma energia, uma força que... Não. É um ser, uma pessoa. Tá, mas continuando, ele vai seguir toda a descrição. Então, existem esses 4 seres viventes, é uma ideia do que de anjos, pessoas com asas, seres com asas, né? Anjos têm asas. Semelhante ao ser humano, mas é com asa, é diferente. E quando a gente volta para o Apocalipse lá, então a gente tem, novamente, 4 seres viventes. 4 animais ali, diz, né? Cheios de olhos. O entendimento
que João teve do que ele estava vendo é diferente do que Ezequiel. Porque Ezequiel viu o rosto de diferentes animais, assim, uma coisa meio doida, assim, de entender. Mas João vê algo diferente, cheio de olhos. É algo que a gente não consegue imaginar. É só vendo para você entender. E aí, quando a gente volta para o Apocalipse capítulo 4, verso 7, ele vai dizer, olha, as semelhanças com que Ezequiel viu. E o primeiro verso 7, lá, desculpa, vamos ver quem que está na vez de ler aqui. Apocalipse capítulo 4, Maiele, se quiser ler para nós, Apocalipse 4, verso 8. 7, 4 desculpa. verso 8, né? 4, 7 ou 8? O verso 7, desculpa. Certo, 4 verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Isso. Muito obrigado. Então, olha, a visão agora que João tem é dos mesmos animais que a gente viu lá. Homem, leão, bezerro e águia. Só que cada um deles tinha um rosto desses. Provavelmente ele está utilizando a simbologia. Deus talvez tenha permitido que ele visse algo desse tipo, mas tem os símbolos associados ao que é o leão, a força do leão. Também a força do boi, a realeza do leão, a força do boi, a juventude da águia e a inteligência do homem, né? A sabedoria. Então, esses símbolos assim dessas imagens se unem em um ser, em 4 seres, na verdade, cada um deles com essas características. E agora, vamos ver o próximo para ler, Apocalipse 4, verso 8. Quem ainda não leu, vamos ver. O Paulo, se quiser ler, participar também. Apocalipse 4, verso 8. Só ativar o áudio, se quiser participar. Ou a Rosalina também, se quiser. Não sei se vão, mas tranquilo. Tobias, vai querer ler? É meio difícil, mas se você quiser. Sim, posso tentar? Isso aí, Apocalipse 4, verso 8. Tá. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo as asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele era, que há de vir. Isso. Ui. Muito obrigado. Isso aí. Olha que interessante. Então, anjos, a ideia também aqui, que tinham cada um de per si, ou seja, cada um individualmente tinha 6 asas. Os que Ezequiel viu são 4. Esses têm 6. Daí eu fico pensando, será que esses anjos eles têm a capacidade de ocultar algumas asas, tirar algumas asas, depois colocar de novo? Não sei. Porque os animais, os seres, na verdade, são os mesmos. A figura é a mesma. Mas tudo bem, isso é algo para... Então eles têm 6 asas. E o nome que geralmente dão, então, para um ser com 6 asas é serafim. Um ser com 4 é querubim. Mas aqui a gente está vendo que eles estão meio juntos, meio... Tá, é algo que não está bem revelado. Mas o principal a gente entendeu. As coisas reveladas são para nós, vamos ficar com elas, né? E ao redor e por dentro, ou seja, ao redor e por dentro, né? Talvez das asas dele, estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Ou seja, Deus o Pai. A internet caiu aqui um pouco. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim, agora até consegui acionar o áudio aqui. Legal. Então, vamos lá. Então, aqui, a imagem que estamos tendo aqui, eles estão ao redor e estão adorando a Deus. São os seres que estão próximos de Deus. Sabemos que Satanás era um querubim cobridor.
que estava próximo ao trono de Deus e era o mais exaltado destes anjos. E ele se rebelou. Então, Satanás era provavelmente um desses que estava ali e que Gabriel ocupou o seu lugar, o anjo Gabriel. E então eles estavam presentes face a face com a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. É a mesma linguagem também do Apocalipse, capítulo 1, quando descreve a Trindade, né? Que da parte de cada um dos três, né? Tanto daquele que é, que era e que há de vir. E vamos lá, Apocalipse capítulo 1, vamos comparar aqui. O verso 4, Apocalipse 1, verso 4. Ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Nós já vimos elas, né? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aquele que é, e que era, e que há de vir. Então, da parte do Todo-Poderoso. É o mesmo que nós vimos lá. O Deus Todo-Poderoso. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. É o Espírito singular, que tem 7 características de poder, que nós já vimos lá comparando lá com Isaías. E continuando aqui, e o verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É bem claro, são 3 diferentes seres. Dá um pouco de dúvida a questão de falar os 7 Espíritos de Deus, mas a gente já explicou isso com mais detalhes no estudo quando falamos ali sobre Apocalipse capítulo 1, capítulo... mas a ideia é assim, se você olhar em cada igreja, são 7 igrejas, e o Espírito fala para cada uma delas. E para cada uma delas diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito singular diz às igrejas, plural. O Espírito tem uma forma de falar diferente para cada igreja. Então ele lida individualmente com cada período, com cada igreja, né? Cada período da igreja na história. E o Espírito Santo, além de lidar individualmente e ser ele também tem as características, como a gente já viu, dos 7 espíritos, que diz o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de fortaleza e outros mais que estão em Isaías, capítulo... Vixe, aqui eu não estou achando agora. Mas tem lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora precisei de um branco aqui, não fugiu, mas deixa quieto. Vamos continuar. Da parte então dos 7 espíritos. É a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que era, que é e que há de vir, o que é, que era e que há de vir, é Deus o Pai. Então, eles estão na frente de Deus o Pai. Obrigado, Dani. Acho que é Isaías 61. Vamos dar uma olhada lá. Isaías 61. Não é o 61. Mas se eu achar agora aqui numa última tentativa... Mas não estou achando. Em Isaías. Eu lembro que é em Isaías. E lembro que a gente comentou no último estudo. Eu acho que em Mateus 28, 19 deve ter alguma coisa referindo-se a esse texto, conforme aqui aos 7 espíritos. Isso. Puder ler aí para mim, por favor? É Mateus daí? Isso, Mateus 28, 19, isso? Deixa eu só achar. Mateus... Já estou procurando também. Agora eu achei também Isaías.
Isaías 11. Estava procurando só para frente lá. Então vamos lá. Mateus 28, 19. 19 aqui. Aqui. Não, peraí. Mateus 28, 19, né? Isso. Ide, portanto, fazeis discípulos, fazendo não, peraí. É esse mesmo. É até o final. Lê o final do verso também. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Muito obrigado. Então, olha só. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus coloca em par de igualdade, como a bênção após o batismo, né? Para o batismo. Isso. Muito obrigado. E eu achei também Isaías capítulo 11. Então, quando fala os 7 Espíritos de Deus, quando a gente vai a Isaías capítulo 11, o verso 2, ele vai dizer exatamente a simbologia empregada aqui, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, primeiro, esse é o Espírito do Senhor. Que tudo isso se une nesse, é um. O Espírito do Senhor, que está em maiúsculo. E os outros estão em minúsculo, que são características derivadas, não é derivadas, estão em conjunto, estão nele, no mesmo Espírito. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, ó, o segundo. E de entendimento, terceiro, né? O Espírito de conselho e de fortaleza, 5 já. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 Espíritos. 7 características. Então, Isaías 11, verso 2, coloca aqui, 7 Espíritos. Mas eles são um. Esses 7 Espíritos, na verdade, são um. Eles se manifestam, né? Dá para se dizer, em 7 períodos, de 7 maneiras diferentes, mas é tudo o Espírito do Senhor. Por exemplo, o Espírito do Senhor traz mansidão. Pessoas que estavam em frente às situações terríveis estiveram calmas, mansas. Outras pessoas que receberam o mesmo Espírito do Senhor se manifestaram de maneira brava, corajosa. É o mesmo Espírito, mas como assim? É o Espírito e não é? É diferente. Então, o Espírito de fortaleza, por exemplo, foi dado a Sansão, que lutou, guerreou, venceu batalhas, fisicamente. Já o Espírito de sabedoria foi dado a Salomão, que não venceu batalhas, não guerreou, derramou sangue e tal, não. Salomão teve sabedoria. Então a gente percebe que há manifestações de uma ou mais do que uma características do Espírito. E quando a gente vai agora para Apocalipse 4, para encerrar, se Deus quiser, nós vemos então, voltando, eles estão perante o trono de Deus, os 4 seres viventes, louvando e reconhecendo a santidade de Deus no céu. Esses que são seres celestiais, que nunca pecaram, que são poderosos, têm asas. E estão o quê? No santuário, na parte do santo, que tem o candelabro, tem a mesa dos pães, E essas estruturas, elas depois vão aparecendo no incensário, né? Mais para frente aparece. Grande parte do Apocalipse se passa nesse contexto em que Jesus e Deus estão no santo. E o Espírito Santo também, no santuário, no lugar santo. E agora o verso 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, então enquanto eles estavam dando glória, veja só, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo. E aí vem o último verso aqui. Qual é a palavra, o cântico de louvor que já foram salvos, né? Algumas primícias, como Jesus tinha a festa das primícias no Antigo Testamento, eram os primeiros molhos, né, de
cereais que eram colhidos e oferecidos ao Senhor, esses ressuscitados são como as primícias de todos os que serão ressuscitados no futuro. Então Jesus ele pega uma amostra, pequena amostra de todos os que serão um dia ressuscitados. E é como tem um campo gigantesco de cereais, você acolhe só um pouquinho ali, leva lá, oferece a Deus agradecendo, né? Porque a certeza de que Deus vai cuidar da plantação e permitir todos os cereais a serem amadurecidos, pego alguns que estão ali maduros já, né, no início e é oferecido a Deus. Da mesma forma que Jesus, quando ressuscita, ele pega uma primícia, alguns primeiros, né, e leva. São esses 24 anciãos. Se é um número simbólico, ou se é literal, são 24 mesmo, é simbólico, provavelmente seja simbólico. Porque muitos corpos de santos que dormiam lá em Mateus 24 diz ressuscitaram. Muitos, para mim a ideia de muitos é mais que 24, muitos. Mas, quando a gente começa a ver que tem muitos símbolos aqui, provável que seja simbólico também. Tá? E aí, seguindo, no verso 11, Paulo, se puder ler para nós, Apocalipse 4:11, como se encerra o... Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Interessante esse verso. O louvor a Deus é que ele é digno de receber o quê? Glória e honra e poder. Por quê? Por que Deus deve receber glória, honra e poder? Porque tu criaste todas as coisas. Deus é o Criador. Então, ele merece receber isso. Ele é digno de receber isso. E por tua vontade, pela vontade de Deus, todas essas coisas são e foram criadas. Todas as coisas. E é interessante. Quando a gente, na minha versão, ele abre... eu gosto bastante dessa versão, a Bíblia Corrigida Fiel. Por quê? Eu sei que vai estar meio ao contrário aí, mas é da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Almeida Corrigida Fiel, ou edição corrigida e revisada fiel ao texto original, na Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Porque olha como diz esse verso. Ele abre um entendimento mais profundo. Ele diz assim... Deixa eu achar aqui de novo que eu fechei. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Beleza, Deus criou no passado todas as coisas. E por tua vontade são e foram criadas. São e foram criadas, todas as coisas. Então, dá a entender que as coisas foram criadas, sim, mas não pararam lá. São criadas ainda. E isso faz a gente entender melhor quando na astronomia são observados pontos em que estrelas surgem. Eles chamam berçário de estrelas. Tem um lugar que as estrelas começam a aparecer assim, vai uma e outra estrela e outra estrela. Se chama até o berçário de estrelas. E vão surgindo lá, são tendo criadas estrelas novas. Então aqui essa tradução ela permite esse entendimento. Não sei como é que está bem no original. É algo interessante para se investigar mais a fundo, mas ele abre portas para esse entendimento. São e foram criadas. E não é contrário à Bíblia dizer que as coisas continuam sendo criadas. Quando a gente observa na astronomia isso. Elas são criadas. Deus continua criando. E o universo está em expansão, segundo o que tem se descoberto, né? Então Deus continua criando. Deus está organizando. E Deus vai mudar a organização um pouco quando ele trouxer Nova Jerusalém para cá. Aí vai ser um outro estudo de astronomia, né, para depois do milênio. Mas então vamos abrir só um último momento de perguntas ou comentários, alguém que tiver alguma contribuição para o estudo de hoje, alguma dúvida talvez que ficou, alguém gostaria de falar, fazer? Comentando um pouquinho sobre o versículo 11 ali, ele é simples de considerar ele como adorá-lo por ele ser simplesmente o criador de tudo, né?
no sentido todo, né? Nada nos pertence a nós, é todo dele, né? No poder, né? E porque ser o criador de tudo, né? Então, Deus é adorado por ser o criador, simplesmente por isso, porque ele é o criador de tudo, né? É verdade. Isso é interessante, que quando a gente vai entendendo essa questão, que começa já agora, né, ser esclarecida no Apocalipse, e vai Apocalipse 14 também deixar bem claro a vontade de Deus, e quando a gente volta na criação, né, a gente vê que algo muito relacionado com a criação é o sábado, o 7º dia. E aí Satanás quer tirar o sábado de lado e colocar o domingo. E aí a gente começa a ver, domingo, um dia de homem, autoridade humana. Deus colocou o sábado, o 7º dia. Novamente, o arco-íris, 7 cores, divino. 6 cores, maligno. Então, pequenas alterações. O que faz diferença um dia, sábado ou domingo? Muda alguma coisa? Muda tudo. Porque Deus, ele criou. E ele que estabelece como deve ser. Não sou eu. E se ele diz que é assim, é assim. A gente deve aceitar. Ele é digno disso. Ele merece essa obediência. Então, detalhes assim fazem toda a diferença. Quando a gente entende o que está por trás, a história, né, de tudo, como tudo veio a existir. Então, a misericórdia de Deus não mudou, continua a mesma. O arco-íris é uma prova viva. Semana passada, não lembro se foi semana passada ou nessa semana, foi semana passada. Uma situação bem corrida, assim, algumas situações mais tensas, assim, e aí eu viajando de carro, e daí tudo meio nublado, e de repente um arco-íris, assim, bem bonito. E aí fazia muito tempo que eu não via um arco-íris, e aí foi uma comprovação de Deus, assim, olha, minha misericórdia continua aqui. Eu estou cuidando de você, né, a minha graça. E sobre o trono de Deus está o arco-íris. Então é um símbolo da misericórdia, do amor, da graça de Deus, da sua fidelidade. Deus é fiel às suas promessas. Ele vai estar cuidando de nós. Ele vai cuidar de nós. Amém? E é isso aí. Então, Deus, ele criou. Ele é digno de ser adorado. E ele não só criou, ele mantém, cuida e cuida de nós. Então, vamos confiar em Deus porque ele ama cada um de nós. Amém? Então, queridos, vamos orar para encerrarmos. Então, oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos um pouco mais da tua grandeza, um pouco mais do teu amor, das verdades que tu revelaste aqui em Apocalipse 4. Por favor, Senhor, dá-nos força para permanecer fiéis a ti, dá-nos entendimento para compreender a tua palavra, cavar fundo e comparar verso com verso. Esclarece-nos o que pode ser esclarecido, que é o teu dever, que sejam reveladas novas verdades e estabelecidas as que já estão reveladas. Ajuda-nos a não entrar em terreno proibido, que o Senhor não tem como propósito que nós venhamos a vasculhar, buscar entender, mas a estar felizes e agradecidos pelo que o Senhor já revelou, porque o Senhor criou todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor cuida de nós. Acrescenta-nos a fé em Ti, por favor, e guia cada um neste sábado, em nome de Jesus. Amém. Então, amém. Um feliz sábado para todos. E um recado somente: semana que vem nós estaremos de viagem e aí não vamos conseguir fazer o estudo. Então, semana que vem haverá uma pausa. Mas aí, se Deus permitir, na outra, continuaremos. Beleza? Tá bom. Um feliz sábado para todos e uma ótima